Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a esse primeiro especial aqui do canal, que eu resolvi chamar de... Nick Special. Nickelodeon! Que aproveitando que os últimos desenhos que eu analisei pertencem à Nickelodeon, eu resolvi fazer esse especial para falar de alguns outros desenhos desse canal que já teve muitos acertos e muitos erros. Mas que focaremos aqui mais nos acertos, pois esse canal ainda faz parte da vida de muitos de nós. Então nas próximas semanas focaremos em alguns belos Nicktoons em nossas análises dispersas. E para começar esse especial, hoje falaremos sobre o clássico... Mundo Giz. É isso aí! Mundo Giz. Criado por Bill Burnett e Larry Hubbard e produzido pela Nickelodeon, sendo lançado em 1º de janeiro de 1998 e depois revivido em 22 de março de 2002, possuindo 4 temporadas e 40 episódios, sendo esses não duplos, mas tecnicamente triplos. Bom, e quanto à história, acompanhamos Rui Tabuchi, um garoto de 10 anos que gosta de ler, imaginar e, é claro, desenhar. Um dia esse garoto encontrou um giz, mas não um giz qualquer, e sim um giz mágico, o qual, quando ele faz um círculo em um quadro negro, ou em determinados outros lugares, ele consegue abrir um portal para um outro mundo, conhecido como o Mundo Giz. Um mundo onde tudo que já foi desenhado com o giz e apagado vai parar. E agora, tendo em posse o giz mágico, Rui pode desenhar o que quiser neste mundo, podendo dar vida a isso, mas também vendo a responsabilidade de que nesse papel, ele agora se torna o guardião do Mundo Giz, basicamente possuindo a responsabilidade de impedir que outros que podem fazer mal a este local o descubram. E agora, com o auxílio de sua melhor amiga Patty e um desenho que ele havia feito quando menor, Snap, que se tornou outro grande amigo, Rui passará pelas mais diversas aventuras envolvendo de alguma forma, por dentro ou por fora, este novo mundo, o Mundo Giz. Bem, o que eu posso dizer sobre isso? Para começar, eu amo essa premissa que praticamente grita com um megafone criatividade. Há tantas possibilidades, além desse mundo apresentar diversas características próprias, com eles até voltando para algumas dessas de vez em quando. E a ideia de ser giz também, além de ter sido algo comum na época, né, é também bem inteligente. Pois giz, ou gipsita, já foram encontradas pinturas rupestres que utilizaram isso datando até 40.000 a.C. Então as possibilidades do que se pode encontrar lá são gigantes. Assim, tem alguns momentos que a premissa de algo sendo apagado não bate muito com o que vemos, pois já tiveram vezes que eles encontraram desenhos de povos antigos e aí o Rui fez um portal para poder interagir com esses desenhos. Ué, mas eles não foram apagados. Eles estão aí. Ou então de não deixarem tão claro onde é possível fazer um portal, aparentemente em todo lugar que se pode desenhar com giz, então o Rui meio que não precisaria usar um quadro o tempo todo. Mas eu tô divagando aqui. No geral, isso sou apenas eu tentando achar problemas. Esses elementos não chegam a atrapalhar a experiência, principalmente para o público-alvo, que são crianças. Essa experiência que é justamente de podermos explorar esse mundo com os nossos personagens e até algumas situações que eles se encontram e como resolvem. E além disso, também acho legal o jeito como os episódios funcionam, em que temos basicamente 2 episódios de aventuras envolvendo os nossos 3 protagonistas, e normalmente um terceiro mais curto, às vezes varia a ordem, em que é apenas o Snap aproveitando um pouco no Mundo Giz. E isso eu acho simplesmente ótimo, dando assim muito mais vida a esse mundo, não precisando necessariamente que humanos do mundo real vão pra lá pra acontecer alguma coisa. E além disso também temos um quarto elemento aqui, mas... falo dele daqui a pouco. E por último eu acho bom deixar claro sobre o Rui dar vida a tudo que ele desenha com o giz mágico no Mundo Giz. Que assim, não necessariamente tudo que ele cria lá ganha vida em si, mas tudo que ele cria vai ter o papel que deveria ter na sua concepção. Ou seja, se o Rui desenhar um ser vivo, vai ser um ser vivo. Se ele desenhar uma escada, vai ser uma escada. Se ele desenhar uma casa, vai ser uma casa. Se ele desenhar um hidrante que à noite dança balé escondido, vai ser exatamente isso.
E acredito que essa meio que é a regra de tudo que é desenhado e apagado indo pro mundo Giz. Beleza? Só pra ficarmos na mesma página. Bom, e quanto aos personagens, temos primeiro Rudolph Bartolomeu Tabucchi, ou Rui Tabucchi. Clássico protagonista desse tipo de desenho é um garoto de 10 anos, criativo e de bom coração, mas que ainda precisa aprender bastante sobre responsabilidade, especialmente agora que ele tem a sua missão como guardião do mundo Giz. E assim, eu gosto bem da característica do Rui aqui. É trazido bastante o tema de diversão versus responsabilidade nessa série, e isso é demonstrado justamente sobre o Rui. Ele é um garoto bondoso e tudo mais, mas ele constantemente gosta de se divertir, de um jeito até destemido, mas isso chegando em um nível que ele consegue se perder em sua busca por essa diversão, assim, não levando em consideração o que ele deveria fazer, ou como sua ação pode estar afetando o próximo. E assim, ele precisando trabalhar como equilibrar essas coisas, com elas até mesmo sendo representadas pelos seus melhores amigos. Que assim, a Patty não é necessariamente a pessoa que passaria na sua mente quando você pensa em se divertir, mas ela constantemente é quem traz o Rui pra solo firme, lembrando-o de suas responsabilidades, ou de como ele pode estar agindo de forma ruim. Já o Snap, ele também tem um bom coração, mas busca simplesmente fazer o que dá na telha, sem se importar com as consequências disso. Tanto que nos episódios focados nele, ele ajuda os outros, mas simplesmente através de algo que ele tá afim de fazer na hora. Não necessariamente porque ele sente um dever de fazer isso. Então, em diferentes momentos, o Rui precisa ir se decidindo sobre o lado que quer seguir, e com essas novas possibilidades que entraram na vida dele, Rui acaba também podendo ficar mais inconsequente e até arrogante, com isso podendo colocá-lo em algumas roubadas. No geral, um ótimo personagem. Bom, e aí passamos para uma nova aluna que rapidamente se tornou sua melhor amiga, Penélope Victoria Sanchez, ou Patty Sanchez. E só adicionando uma nota, eu acho interessante como que os nomes dos dois foram adaptados aqui pro Brasil, em que no original o Rui na verdade era apelidado como Rudy, e a Patty no original era apelidada de Penny. Continuando, na mesma idade do Rui, ela é a clássica personagem nerd. Mais precavida, estudiosa, muito inteligente para a idade dela, gosta bastante de coisas mais científicas, bem focada e bem responsável, como eu falei antes, sendo esse o papel dela por aqui. E com esse jeito dela, Patty é uma grande adição para os nossos protagonistas, em que ela consegue ajudar bastante através da inteligência e até do pensamento rápido, e além disso também possui um carisma bem legal, sendo a parte mais calculista e até mesmo o cérebro em si por trás de alguns planos. E por último dos protagonistas temos Snap. Um desenho que o Rui fez aos 8 anos de idade, de uma espécie de herói destemido, Snap se torna justamente isso. Não tão focado no heroísmo em si, mas buscando ajudar das mais diversas formas. Mas com muitas vezes, como eu disse, ele simplesmente buscando um jeito de se divertir. Conhecendo novos lugares, se colocando em novas situações e não se preocupando muito com as consequências de seus atos. Dando assim possibilidade para diversas aventuras, mas também diversas dores de cabeça. E também temos outros personagens aqui, como o Biclope, o guardião da mina de giz mágico presente no mundo Giz, e que é bem super protetor com essas coisinhas. E com motivo. Com ele a princípio não gostando muito do Rui, mas após ele se demonstrar ser uma boa pessoa e até dando um segundo olho pra ele, Biclope passa a permiti-lo pegar giz mágico sempre que quiser. No geral, o Biclope aqui é meio que a voz da responsabilidade e da consequência. Ele pode estar disposto a avisar sobre algo, mas se você não estiver disposto a ouvi-lo, ele deixará claro que a responsabilidade da consequência é toda sua. Também temos a rainha Hapshiba. É uma artista musical do mundo Giz que serve bem como desculpa para eles terem alguns momentos nesse formato, e também porque eram os anos 90, então claro que teríamos um personagem assim. Mas ela também consegue trazer uma personalidade legal para os momentos que aparece, além de aparecer mais nos episódios focados no Snap, com inclusive ele tendo um certo crush nela, e ela aparentando também gostar dele. E eu já adiciono a estranha sensação que me dá quando foca neles, pois temos Yara Risse e Caio César interagindo e pensar que esses dois já não se encontram mais conosco, vou admitir, bate uma saudade. E também temos Block, o primeiro desenho que o Rui fez. É um personagem bem simples em diversos sentidos, mas ajuda como pode, e várias vezes o vemos fazendo companhia pro Snap. Também temos os pais do Rui, Joseph e Mildred Tabucchi. Joseph, ou Joe, é o dono de um açougue,
e que constantemente busca fazer alguma invenção com as suas carnes, tentando fazer um novo prato revolucionário. Pratos que, sinceramente, me assustam. Pelo menos sabemos de onde o Rui herdou a imaginação. E Mildred é uma típica mãe por aqui. Assim, ela fala de um jeito cantado algumas vezes, mas no geral não tem tanto algo que é destaque. E além disso, também temos diversos outros seres que aparecem no mundo Giz, colorindo mais os episódios / aventuras presentes por aqui. Bom, e quanto aos vilões? Assim, nesse trabalho que eu faço, às vezes eu vejo a necessidade de definir um vilão de um antagonista. O antagonista é aquele que impede o protagonista de atingir o seu objetivo, e não necessariamente é alguém ruim. Podendo ser um rival, podendo ser um mentor, podendo ser qualquer personagem secundário, as possibilidades são várias. Enquanto um vilão é alguém que basicamente traz a representação de maldade na obra. E acaba que, por um vilão também costumar se opor ao protagonista, ou vice-versa, ele também pode acabar sendo um antagonista. Bem, eu gastei esse momento explicando isso, primeiro porque aprender é importante, e segundo porque eu sinceramente não sei como definir o professor Wilter, ou Horace T. Wilter, entre esses dois pontos. Ele aqui é o professor ranzinza do Rui e da Patty, que inclusive não é muito fã dos desenhos do Rui ou do amor deste por arte, vendo isso como algo que não vai levar este garoto a lugar nenhum na vida. Novamente, anos 90. No geral, ele acaba podendo ser meio injusto com seus alunos em alguns episódios, e além também de poder se mostrar mais ganancioso e orgulhoso, podendo se mostrar como um vilão nisso, enquanto em outros momentos ele é só mais um professor meio desligado das coisas, ou simplesmente fazendo seu trabalho, fazendo com que em determinados momentos ele possa acabar tendo a chance de encontrar o mundo Giz, ou atrapalhar os nossos protagonistas nas situações que esses se encontram, sendo nesses momentos mais um antagonista, mesmo sem perceber. Então no final acho que ele é mais do que o episódio quer que ele seja. Mas acaba que ele não é necessariamente um cara ruim, apenas é meio levado pelo ego às vezes. Quem pode ser colocado como vilão mesmo é, claro, o Brigão. Que posso dizer, tem pais que simplesmente sabem o que querem que os filhos sejam. Mas vamos lá. Reginald, Brunick, Tracy, Aloysius, Sócrates, Yoni, Sunshine, Boonard, ou Brigão, é o valentão da escola que, é claro, gosta de pegar no pé dos outros garotos, incluindo o Rui, levando a várias situações que os nossos protagonistas precisam achar um jeito de resolver. E com o Brigão inclusive tendo uma gaveta só dele na diretoria do tanto de encrencas que se arranja. Resumindo, é o típico valentão. Ah, e PS, o pai dele também é um engenheiro sanitário. Aparece em alguns episódios. Depois passamos para Scrawl, um desenho que foi avacalhado por diversas crianças em uma festa de aniversário que o Rui foi, com este culpando o Rui pelo fato dele ser feio, querendo assim destruir esse garoto e também possuir o poder do giz mágico. No geral, ele consegue ser bem esperto em seus planos e se mostra um vilão interessante, e com até algumas características bem próprias, como dele realmente abraçar esse seu lado, inclusive até cantando música de vilão, e comandar um grupo de garotos abelha. Eu também não entendi isso. E por último temos Vinny Raton, o típico cara que só quer saber de fazer dinheiro, mas que este possui certa influência, além de também ser bem determinado e poder ser quem mais apresenta uma ameaça nesse show. Bem, também tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar sobre essa série. Uma delas, que é algo que eu gosto demais, é que Mundo Giz é uma série simplesmente tão calorosa. Eu gosto o quanto o Mundo Giz, por mais que tenha alguns seres mais complicados habitando lá, é, no geral, um lugar muito agradável. Como eu disse, a criatividade aqui existe a rodo, mas além disso dá uma vontade de ficar nesse mundo, pois os seres aqui se mostram muito agradáveis e muito divertidos. Dá pra ver por que uma criança poderia querer ir pra um lugar como esse. Eu gostaria de fazer umas visitas. E outra coisa também é a respeito da trilha sonora. Vocês por acaso já ouviram falar de um cara chamado Gaimon? Bem, ele é mais conhecido por comprar as músicas de Padrinhos Mágicos, Johnny Bravo, Vaque o Frango, Billy Mandy, Danny Phantom, dentre diversos outros. E aqui não é pra menos, ele arrebenta. Só pegar as músicas dos títulos.
Tem também a abertura, óbvio, algumas músicas que podem tocar em alguns episódios, e, é claro, lembram quando eu falei de como os episódios funcionam, que eu mencionei um quarto elemento? Bem, é que sempre que acabam os 3 episódios, há 1 minutinho entre eles e os créditos, e normalmente eles aproveitam esse 1 minutinho pra fazer uma espécie de videoclipe com os nossos protagonistas, com eles como uma banda. E no geral, é divertido. Pode parecer que é aquela coisa de anos 90, mas não necessariamente. Pra mim parece mais um momento que eles aproveitam pra pegar um pouco dos mais diversos estilos possíveis, rock, country, metal, soul e a lista segue, e fazer uma música própria desse estilo. Se aproveitando às vezes também para ter uma criatividade legal no visual e simplesmente fazer algo legal. Assim, admito que às vezes as letras podem ser meio bobas ou aleatórias, mas ainda conseguem ser cativantes do jeito delas. E por mais que eu tenha falado delas quando eu mencionei o Guy Moon, elas na verdade foram compostas pelo próprio Bill Burnett, com a grande maioria sendo antes mesmo do desenho ser produzido. Mas não duvido que esse grande compositor possa ter tido uma mãozinha em algum ponto da produção delas. Além de também termos tido outros nomes nessa área, como Thomas Chase, Steve Rooker e Geoff Levine. Bom, mas quanto às considerações finais, Mundo Giz é uma excelente viagem a uma infância criativa. Esse momento da vida que vem tanta criatividade e buscamos extravasá-la. E esse desenho traz muito disso. Não acho que seria uma série que chamaria a atenção de pessoas que querem histórias mais maduras, com bastante profundidade. Foi inclusive, até onde eu soube, com os criadores querendo trazer isso pra uma temporada final, mas com a Nick não ajudando muito nisso. Mas pra crianças, sem dúvidas eu recomendo, pois a arte é extremamente criativa. É inclusive ótimo ver as mudanças de traço dos personagens dependendo de qual mundo eles são. E as lições são também muito boas. E até pra quem for mais velho e se sinta nostálgico por esse desenho, até mesmo queira um ambiente agradável com personagens também assim, eu acho que pode ser uma boa dar uma olhada. E pra quem nunca ouviu falar, mas tenha gostado dos elementos que eu falei aqui, eu também sugiro pra você. Quem sabe pode te agradar. Pra quem quiser, dá pra achar dublado no Pluto TV, grátis, mas infelizmente bem incompleto. Tanto que o primeiro episódio que aparece lá é na verdade o penúltimo episódio da primeira temporada. Quem sabe no futuro conseguimos achar o restante. Mas mesmo não estando completo hoje em dia, caso você tenha vontade de acompanhar algumas aventurinhas / situações diversas com esses nossos personagens e conhecer mais dessas possibilidades criativas, eu sugiro dar uma visita e aproveitar tudo isso que o Mundo Giz oferece. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para analisarmos aqui, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página no Facebook, tá na descrição, e se preparem, pois o Nick Special está só começando, e até a próxima. Eu sou John Juiz das Eras, e aloha!